Boa noite. Estava ali pensando um pouco, fazendo umas pinturas e pensando como sempre, né? Você está fazendo algo, ocupado com algo, a tua mente se desloca um pouco e começa, no momento que você está elaborando aquela peça, você começa a pensar, você começa a viajar no mundo da imaginação e, por consequente, você começa a associar fatos da tua vida. E ali pintando aquelas garrafas, me veio à mente uma parábola que eu ouvi há muito tempo atrás sobre um jovem garoto, persistente. Segundo a parábola, dizia que ele estava empurrando um armário muito forte. Aliás, muito forte não, muito pesado, muito grande. E aquele armário estava ali numa posição incômoda para ele, o que dificultava o acesso dele a partes do cômodo da casa. E ele resolveu tirar aquele armário do lugar. E ele começou a empurrar aquele armário. Começava a empurrar e nada do armário saía do lugar. E ele começava com força a empurrar e ficava nervoso, agitado e nada do armário saía do lugar. Até que num dado momento, o pai daquela criança chegou e falou com ele assim: filho, o que está acontecendo? Aí ele falou: pai, eu estou tentando empurrar esse armário e ele não quer sair do lugar. Aí o pai virou para o filho e falou assim: mas você está usando toda a sua força? E ele respondeu: sim, pai. Respondeu um pouco exasperado, sabe, um pouco assim agitado. Sim, pai, eu estou usando todas as minhas forças, porém o armário não sai do lugar. E o pai, parado, observando aquela situação, olha para o filho e sacode um pouco a cabeça. E simplesmente fala com ele: não, filho, você não está usando toda a sua força. Por quê, pai? Que o senhor fala que eu não estou usando toda a minha força, não está vendo que eu estou me esforçando, empurrando, e o bendito do armário não sai do lugar, pai? Aí o pai fala calmamente para ele: não, filho, você não está usando toda a sua força. Porque você não me pediu ajuda. Interessante, né? Isso é para nós analisarmos também situações nas nossas vidas. Situações que às vezes nos incomodam, situações que às vezes podem até nos prejudicar, e nós tentamos resolver com o nosso pulso forte, pela nossa força humana. Situações que a gente acha que a gente consegue pela nossa lógica, pelo nosso racional. Não, eu consigo, eu vou resolver isso da minha maneira e vai ser dessa forma e pronto, acabou. E Deus lá dos altos céus olhando para nós, olhando para nós com um olhar de misericórdia. E Ele até deixa aquela situação acontecer. Ele até deixa, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. E Ele respeita. Ele sabe que nós temos um limite até onde nós podemos ir. E nós temos um limite até onde nós podemos aguentar. E veja bem, para cada ação há uma reação. E muitas das vezes os problemas surgem por consequências, por escolhas que você faz. Deus te observa. E Ele deixa você tomar atitudes, Ele deixa você fazer as suas escolhas, Ele deixa você ir por um caminho que você acha que é o certo, que você acha que... Sim, Ele deixa. Só que depois chega um certo momento que a gente se depara com as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas insensatez. Se aquele armário, aquele guarda-roupa, seja lá o que for, estava dentro daquela casa, foi porque alguém o colocou. E aquela criança se sentiu incomodada com aquele armário. E ela quis tirar dali, né? E o pai olhando o esforço dela, o esforço pessoal dela. E deixou, até que ele perguntou: você está usando toda a sua força? Ainda tentou incutir na mente dele para ele imaginar que ele era pequeno demais para aquela situação, mas todavia havia um maior por trás dele que o ajudaria a empurrar aquele armário, que o ajudaria a solucionar aquele problema. Bem assim somos nós. Bem assim são os problemas que surgem na minha e na tua vida, que te incomoda, que te deixa constrangido. Mas quando nós pedimos
A ajuda daquele que é maior, daquele que rege o universo, daquele que tem o controle da minha e da tua vida, tudo fluirá muito bem. Porque a Bíblia nos fala, tanto a católica quanto a evangélica, a palavra do Senhor é uma só. Ela nos é bem clara em nos afirmar. Bem clara em nos afirmar. Que maior é aquele que está conosco para nos dar a vitória. E que a alegria do Senhor é a nossa força. E que sozinho nada conseguiremos, se não for pela misericórdia dele, pela bondade dele na minha e na tua vida. Está passando por uma situação que está te constrangendo? Clame ao Senhor. Invoquei o Senhor no dia da minha angústia. Salmo 121, Davi já dissera, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, ele é o nosso socorro bem presente, nos momentos de angústia, nos momentos de flagelo. Basta você clamar a ele. Agar estava no deserto ali, vendo Ismael morrer. Gritando, chorando com fome, ela deixou o filho a um tiro de distância e cega, os olhos embargados de lágrimas de desespero. Ela começou a chorar. E o anjo do Senhor brada dos altos céus, que tens, Agar? E a Bíblia diz que o Senhor tocou nos olhos de Agar, e Agar enxergou aquele poço. Muitas das vezes os problemas são tantos nas nossas vidas, muitas das vezes as situações são tantas, que isso afeta a nossa visão espiritual de entendermos que há um Deus que tudo contempla, que tudo vê e que Ele fará algo ao meu e ao teu favor. Nunca se desespere em situações constrangedoras. Nunca se sinta incomodado com algo que você não consegue resolver sozinho. Todavia, oxalá que você tenha consciência e saiba que sozinho você não conseguirá. Mas desde que você clame ao Senhor, desde que você eleve o teu pensamento ao Senhor e o clame no momento de angústia, Ele te ouvirá e Ele fará algo a teu favor. Lá em 1 Samuel, para não ficar só em minhas palavras, 1 Samuel, capítulo 17, glória a Deus, no versículo 40, Davi vai matar o gigante. Era algo que estava incomodando Davi, como aquele armário que incomodava aquela criança. Aí a Bíblia nos fala assim que Davi tomou o seu cajado nas mãos, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha aí, você, meu amado ouvinte, que muitas das vezes as pessoas te desprezam, o próprio adversário, ele procura te inferiorizar. Quem? Você sozinho? Você não vai conseguir, não. Você é pequenininho desse jeito, você sozinho aí, achando que vai resolver tudo isso. Ei, há um Deus na minha e na tua vida que irá te ajudar. Aí Davi vai. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus dedos, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e te darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, veja bem, o gigante, ele insultava Davi. Ele procurava incutir em Davi um complexo de inferioridade. Ele procurava trabalhar no psicológico de Davi. Mas, veja bem também um detalhe, ele ia, mas ele não vinha sozinho. E eu sempre digo que o adversário, ele não vem só, ele sempre manda os adeptos, ele sempre manda uma situação constrangedora para te causar flagelo. Porque a Bíblia fala que ele vinha, mas vinha um outro à frente dele, o que levava o escudo, aquele que estava ali com o escudo. Olha que interessante. Ele estava lá insultando Davi, enfrentando Davi com palavras, e tinha um na frente dele com escudo para o proteger. Tá vendo como que é as coisas? Bem assim, são as pessoas insensatas. Bem assim são as pessoas que às vezes quer atingir com atitudes e elas não têm uma opinião própria formada, ela começa a querer se autodefender com um escudo. Mas Davi, ele não se inibiu. Ele vai e fala para o filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Olha que armamento, né? Porém, eu venho a ti
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ei, para não se prolongar muito, determine. Há um Deus na tua vida, há um Deus na minha vida. E todos saberão disso. Suporte a afronta, suporte as retaliações, suporte os problemas que têm surgido na tua vida. Suporte e enfrente-os, frente a frente, tete a tete, olho no olho. E diz assim, ó, ei, eu tenho um Deus ao meu favor. Ei, eu tenho um Deus que cuida de mim. Ei, eu sou a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que tocar no pequenininho do Senhor. Como Davi era um pequenininho do Senhor. Deus é contigo. Deus é contigo, amada. Toma posse da tua vitória e creia que maravilhas Ele fará ao teu favor. Tenha uma ótima noite na presença do Senhor. E creia que Deus ele é fiel e poderoso para nos abençoar, para perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões. Enquanto o adversário nos acusa, o nosso Deus lança a mão de misericórdia sobre as nossas vidas. Toma posse dessa palavra de vitória em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em Cristo. Amém.